Pessoal, nessa análise de hoje aqui eu vou fazer uma discussão com vocês a partir da leitura crítica, repito sempre, leitura crítica, de um artigo publicado pelo portal do Fórum Econômico Mundial. E sempre que a gente fala de assuntos que são puxados pelo Fórum Econômico Mundial, a gente está falando de assuntos que são puxados por grandes, altíssimos interesses financeiros transnacionais. Então é sempre importante ter isso na cabeça quando a gente discute os artigos do Fórum Econômico Mundial. Tão importante quanto saber o assunto, eu acho que ainda mais importante do que saber o assunto, é saber quem está puxando essa discussão. Porque sabendo quem está puxando o assunto e sabendo qual é a discussão que está sendo puxada, a gente consegue ter uma ideia das intenções. Por isso que é uma leitura crítica. Não pode cair naquele artigo lá e tomar ele pelo valor de face que vai estar cometendo um erro absurdo. E o tema que é discutido pelo artigo do Fórum Econômico Mundial é um tema assim, partindo de quem está partindo essa discussão, é um tema inusitado se a gente for tomar a coisa pelo valor de face. E qual é o conteúdo do artigo do Fórum Econômico Mundial? É uma proposta de uma alimentação saudável para as pessoas no mundo, usando como cenário para promover essa alimentação saudável, a crise alimentar que a gente vive. Então é aquela velha ideia que tem sido alardeada por vários setores poderosos de aproveitar a crise como uma oportunidade. A gente que está discutindo esse assunto todos os dias aqui no canal sabe uma coisa: esses caras produziram a crise para capitalizar sobre essa crise, para promover aumento de monopólio, para abocanhar fatias ainda maiores dos mercados, para ter um controle ainda maior sobre os recursos naturais do mundo, utilizando a crise que eles mesmos alavancaram. Então, esse papo de aproveitar a crise como oportunidade revela o quê? Que eles produziram a crise para capitalizar sobre ela. A gente sabe muito bem disso a partir de várias discussões que a gente tem feito aqui no canal. E o que é mais suspeito nesse artigo do Fórum Econômico Mundial? É o fato de que eles utilizam ali alguns exemplos. Então o link do artigo eu vou deixar disponível lá no blog do Verdade Concreta, tá? Então eu produzo um vídeo, posto na rede, extraio o áudio, posto na rede e produzo um texto breve sobre essa análise aqui e também posto na rede. O texto que eu produzo está no blog do Verdade Concreta, o link está na descrição aqui embaixo, é verdadeconcreta.wordpress.com, e aí tu pode acessar esse artigo do Fórum Econômico Mundial no final do texto referente ao dia de hoje, que está lá no blog do Verdade Concreta. Ou tu pode acessar a página do Fórum Econômico Mundial, que é um dos textos mais recentes que eles publicaram. O que torna a coisa mais bizarra? É que assim, os exemplos que eles utilizam e os interesses que dão lastro ao Fórum Econômico Mundial quando ele vai falar da questão alimentar são as grandes corporações alimentícias transnacionais. E as grandes corporações alimentícias transnacionais são as grandes responsáveis pelo fato de uma parcela enorme da sociedade comer porcarias. E é porcaria mesmo, as pessoas estão comendo lixo alimentar lixo alimentar até é uma forma bem educada de chamar. As pessoas estão comendo lixo quando elas vão comer boa parte desses produtos produzidos por muitas das corporações que dão lastro às discussões do Fórum Econômico Mundial. Por exemplo, o Fórum Econômico Mundial usa como exemplo a cúpula de sistemas alimentares da ONU que aconteceu no ano passado. Mas aí quando tu vai olhar quem deu lastro às discussões da cúpula de sistemas alimentares no ano passado da ONU, tu vai ver que são corporações que produzem comida de péssima qualidade. Então é como se o pessoal que produz lixo alimentar viesse falar sobre saúde alimentar. Isso é muito bizarro, isso é muito estranho e tem que ser alvo de uma discussão um pouco mais demorada. Por que o título da análise, o tema da análise é esse de utilizar o tema da saúde para propor racionamento? Porque esse papo de reduzir o consumo de carne, reduzir o consumo de açúcar, reduzir o consumo de comida no geral, evitar desperdícios vindo deste pessoal, isso tem que ser colocado em perspectiva. Eles estão ali codificando uma discussão sobre racionamento. Não estou dizendo que eu vou fazer apologia ao açúcar, à carne, ou vou fazer apologia ao desperdício de comida, não. O que eu estou falando aqui é que vindo de quem vem, a gente precisa desconfiar. Eles estão utilizando, digamos assim, pautas que muitas vezes são legítimas, eles fazem isso o tempo inteiro, usam pauta da inclusão, usam pauta do meio ambiente, para enfiar no meio dessa discussão um monte de cavalo de Troia. Então a gente tem que discutir a coisa pelo prisma de quem está enunciando, quem está enviando essa mensagem.
quem está produzindo estes enunciados. Porque senão a gente vai tomar coisa pelo valor de face e daqui a pouco a gente vai achar que os grandes magnatas transnacionais, que são os principais responsáveis pelos problemas ambientais, pelos problemas alimentares no mundo, porque monopolizam mercados, querem monopolizar recursos naturais, são os caras que querem salvar o mundo. Daí a gente vai embarcar na narrativa que eles estão produzindo. Então eu acho suspeita essa discussão por causa disso. Dias atrás eu li um artigo, eu não me recordo de qual portal que eu li esse artigo, eu acho que foi do Off Guardian, inclusive, acho que faz alguns dias, foi na semana passada, retrasada, que eu fiz a leitura desse artigo. Tinha um artigo lá do Off Guardian que eles estavam questionando, assim, as suspeitas boas intenções, de setores específicos britânicos em relação à saúde alimentar. Então eles estavam muito preocupados, eram setores que não deveriam, do qual não seria normal partir uma preocupação dessa, preocupados com a saúde alimentar das pessoas, com a qualidade daquilo que as pessoas comem, sendo que aqueles setores normalmente são responsáveis pela péssima alimentação das pessoas. Então quando o Off Guardian levantou essa discussão, eu achei bem interessante, mas eles falaram mais do contexto britânico, falaram mais sobre as propagandas do governo, os setores que fazem lobby para que esses setores do governo façam esse tipo de campanha de taxação do açúcar, taxação da carne e assim por diante. Quando eu vi o artigo do Fórum Econômico Mundial com este tema, eu pensei, bom, o pessoal do Off Guardian levantou uma bola que é realmente legítima e agora eu consigo discutir isso porque é colocado num âmbito global. Eles não colocam no âmbito britânico, ou no âmbito norte-americano, ou em qualquer outro cenário nacional. Eles colocam em âmbito global essa discussão. Tanto é que eu vou discutir aqui o que com vocês hoje? Essa preocupação, essa suposta preocupação do Fórum Econômico Mundial com a saúde alimentar das pessoas, o que é um absurdo completo, e também um programa de mapeamento. Prestem atenção nisso aqui é uma coisa bastante perigosa. Um programa de mapeamento dos alimentos que existem no mundo, financiado por vários setores e dentre estes setores a Fundação Rockefeller. Então o que a gente está falando aqui no canal? Eu estou falando sobre esse assunto muito antes de começar o conflito na Ucrânia, tá? Porque agora muita gente está discutindo essa questão alimentar, mas eu estou discutindo essa questão alimentar há bastante mais tempo. Que esses setores transnacionais, setores financeiros transnacionais, querem monopolizar a produção de alimentos no mundo. Eu tenho discutido isso aqui, estou discutindo desde o ano passado esse assunto, né? O canal é novo, então a realidade, não posso dizer, estou discutindo isso há 10 anos, porque esse canal não existe há 10 anos. Mas faz tempo que eu estou discutindo aqui no canal essa questão desses interesses transnacionais utilizarem a crise da cadeia de suprimentos para aumentar a sua presença monopolista no mundo. E faz tempo que eu estou discutindo aqui no canal o fato desses mesmos interesses estarem ameaçando a soberania alimentar dos países, retirar dos países o controle sobre os seus alimentos. Tanto é que a gente já discutiu aqui no canal aquela reflexão a respeito do fato de que quem controla os alimentos controla a sobrevivência humana, e quem controla a sobrevivência humana controla a própria sociedade, controla a sociedade inteira. Tu está controlando as fontes de sobrevivência da sociedade. Esses mesmos setores falam sobre transformar ecossistemas em empresas privadas com capital aberto na Bolsa de Valores de Nova York. É esse tipo de discussão que a gente tem feito aqui no canal. E por que transformar ecossistemas em empresas? Segundo a narrativa desses setores, é para que a natureza seja cara e, sendo cara, vai ser preservada. Quando na verdade a gente sabe que se a natureza se tornar algo caro e vendido nas bolsas de valores, quem vai ser dono da natureza serão os mesmos interesses que já são donos de tudo. Só quem tem muito dinheiro poderá comprar e ser dono da natureza. Naquela lógica de que o sistema público, o Estado não sabe gestar, então entreguemos para as grandes corporações transnacionais. E tem gente que embarca nesse discurso. Então quanto mais o tempo passa, mais a gente vê esses caras com uma agenda monopolista. Então, o que eu vou discutir aqui com vocês hoje é mais uma pecinha do quebra-cabeça do avanço desses setores sobre a produção de alimentos, que é algo muito grave. O Brasil é um país produtor de alimento. Logicamente que a gente deveria fazer uma gestão mais soberana disso e a gente deveria ter uma preocupação maior com a nossa sociedade brasileira. A gente é um país que produz alimentos e tem pessoas que comem mal. A gente vive num país que exporta alimentos e tem risco aí e tem a sua soberania alimentar em risco. Tem gente que passa fome num país que exporta alimentos, isso é uma coisa muito complicada. Então,
É ideal a forma como a gente gesta os nossos alimentos no Brasil? Não. Pode piorar? Ah, pode piorar bastante. O cenário pode ficar bem pior do que ele já é. Então não é porque vem uma proposta que é aparentemente elegante que a gente tem que embarcar nessa proposta achando que não pode ficar pior do que já é. Pode ficar muito pior do que já é. E a tendência é de que fique mesmo, porque essa discussão é quase nada feita, tem muito pouca gente fazendo essa discussão aqui. E os que tentam discutir ainda são chamados, como sempre, de teóricos da conspiração. Não, tu tá enxergando não sei o quê, como é que é uma expressão que eu vi alguém usando esses dias? Isso aí é realismo fantástico, não tem a ver. Não. Bom, isso para mim parece uma coisa cada vez mais evidente. Quando a gente vê o Fórum Econômico falando sobre saúde alimentar, vamos lá então, né? Deixa eu entrar nos meus 6 pontos, nas minhas 6 anotações. São os 6 principais pontos que eu consegui encontrar de importantes no artigo. Quando vocês fizerem a leitura de vocês, e eu sugiro que façam, mas não caiam ali na linguagem açucarada do Fórum Econômico Mundial, muito embora eles estejam contraindicando o açúcar, não caiam naquela linguagem açucarada ali, porque a coisa é feita assim, ela é feita para pegar, e pega, entendeu? Tem muito desavisado que é pego por aquele discurso bonito do Fórum Econômico Mundial ali. Então deixa eu entrar nos 6 pontos e eu vou trazer para vocês aqui o que eu consegui destacar de importante do artigo, tá? Então, primeiro ponto. O Fórum Econômico Mundial, então o primeiro ponto é o fato geral que eu vou discutir com vocês. O Fórum Econômico Mundial publicou um artigo sobre a importância de refeições saudáveis, que é uma embalagem para uma campanha de racionamento. Quando eles falam não coma isso, não coma aquilo outro, eles estão preparando o espírito da sociedade para aceitar um ambiente de racionamento com um discurso ético alimentar. É isso que está sendo feito. Vindo de quem está vindo é justamente isso. E tenho eu a impressão de que esse ambiente de crise vai tentar manter sob controle a sociedade enquanto ocorre a reformatação da economia global e aquela consolidação das bolhas, daquela, como é que eles usam a expressão, é a globalização regionalizada, que na verdade é um processo de desglobalização. Então, enquanto acontece o tal do Great Reset, do qual o Fórum Econômico Mundial fala, eles propõem uma narrativa que faça com que a sociedade aceite uma situação de penúria e incorpore a ideia de que está mudando o seu padrão alimentar por causa de um comportamento ético e não porque isso está sendo imposto de cima para baixo. Então me parece uma coisa nessa linha. Quando a gente vê esses setores falando sobre saúde e ambiente, é que eles estão propondo uma reformatação das coisas com um discurso ético. Tudo diz respeito a manter a sociedade sob controle em um ambiente de reformatação, porque o Great Reset é justamente isso. O Great Reset que o Fórum Econômico diz é uma implosão controlada do sistema que a gente vive para reconstruí-lo sobre bases ainda mais monopolistas, mas nesse processo de implosão e reconstrução vai ter um período de crise. Então tu precisa garantir que a sociedade não se revolte contra isso. Por isso esse discurso de ambiental, não, estamos consumindo menos por isso e por aquilo, e não porque o teu padrão de consumo realmente está sendo completamente destroçado. E muita gente embarca nisso, tá? Muita gente embarca nisso. Até porque existem setores críticos que eles são muito mais críticos do consumismo do que propriamente do fato de muitas pessoas não terem um acesso mínimo ao consumo. Então muita gente vai embarcar nisso. Muita gente vai embarcar nisso. E vai acontecer o quê? Quem consome, quem tem uma vida confortável vai perder o conforto. Então classes médias e trabalhadoras com melhores condições vão ser engolidas por esse processo, vão perder o poder aquisitivo e vão perder um pouco do conforto que possuem. E aqueles que já são miseráveis vão cair numa posição de desespero completo e semi-morte. É isso que a gente está assistindo durante a crise. Segundo ponto. O artigo destaca as ideias apresentadas na Cúpula de Sistemas Alimentares da ONU, que eu discuti aqui no ano passado, essa Cúpula de Sistemas Alimentares. E o que eu pontuei no ano passado? Essa Cúpula de Sistemas Alimentares, as discussões ali foram lideradas por corporações que produzem os principais os principais problemas alimentares do mundo. Então significa o quê? Que os caras que produzem o problema, que utilizam recursos para produzir comida de péssima qualidade, estão propondo uma discussão sobre a comida de péssima qualidade que produzem. Então, o que é isso? Ou estão fazendo demagogia, ou esses caras estão com uma crise de consciência. Eu prefiro acreditar na primeira hipótese, tá? Que há uma demagogia
Isso não vai melhorar a qualidade dos alimentos, isso não vai melhorar as condições de distribuição de alimentos, não vai melhorar o impacto sobre a natureza que essas atividades, boa parte delas promovidas por esses mesmos setores, tem sobre a natureza. Então, a tendência que a gente tem nos próximos tempos é de demagogia ambiental e destruição da natureza. Demagogia alimentar e causa alimentar. É isso que a gente está assistindo. Então, é como aqueles memes, muito embora eu não goste muito de memes, eles são simplificadores, emburrecedores, e boa parte da compreensão rasteira que as pessoas estão adquirindo sobre o mundo vem dessa compreensão de memes. Eu acho um meme muito perigoso. Mas tem aqueles memes de expectativa e realidade. E é justamente isso que a gente está vendo. O Great Reset apresenta uma expectativa, mas ele entrega uma outra realidade. Terceiro ponto. O artigo cita iniciativas alimentares financiadas pela Fundação Rockefeller. Cara, a gente está falando da Fundação Rockefeller, tá? A gente está falando da Fundação Rockefeller, tá? Que muitas das vezes funciona como uma espécie de instituição para lavar dinheiro de operações de Estado norte-americana, e boa parte das operações de Estado norte-americanas são norteadas pelas oligarquias financeiras norte-americanas. Então tem um casamento aí de interesses entre setores públicos que se nutrem do fato de serem peças e ferramentas dos altos interesses financeiros, e os interesses financeiros utilizando o Estado como um braço. Então a Fundação Rockefeller está envolvida em várias coisas que são muito escusas. E este projeto da Fundação Rockefeller diz respeito a mapear os alimentos do mundo. Eles propõem a criação de uma tabela periódica dos alimentos. Leiam o artigo, vocês vão ver o tipo de coisa que eles estão propondo. E esse mapeamento de alimentos no mundo não me sai da cabeça, vindo de quem vem, que diz respeito a controlar esses alimentos. Quando apareceu a Revolução Verde na década de 60, 70, se falava a mesma coisa, vai acabar a fome no mundo e assim por diante. As possibilidades de produção de alimento para mais gente foram dadas, estavam dadas ali. Só que isso não se converteu em alimento para todo mundo, porque o acesso ao dinheiro para comprar alimentos não foi aumentado. Então aconteceu o quê? Temos perspectivas técnicas, mas essas perspectivas técnicas elas são usadas para os piores interesses. Então o meu problema não é com as perspectivas técnicas, assim como eu não sou um crítico da tecnologia, eu sou um crítico de que essa tecnologia privilegie poucos. Então não há um problema em se fazer o mapeamento dos alimentos, melhorar as condições de alimento para as pessoas no mundo. O problema é quando isso vem de setores, isso é proposto demagogicamente por setores que não vão fazer isso. Esse é o principal problema. Então, quando eu vejo a Fundação Rockefeller, o Fórum Econômico Mundial e as grandes corporações transnacionais falando sobre mapear, criar uma tabela periódica dos alimentos, eu preciso colocar as minhas barbas de molho. É suspeito isso? Lógico que é suspeito. Ou daqui a pouco a gente vai acreditar nas boas intenções dos interesses corporativos transnacionais. Senão daqui a pouco a gente já está reproduzindo esse discurso, que é o que eu vejo muita gente fazer. Tem muita gente que se diz revolucionária, anti-imperialista, anticapitalista, blá blá blá, e a gente sabe que não são porra nenhuma disso, me perdoe a expressão, reproduzindo esses discursos, chamando todo mundo que tenta discutir isso de teórico da conspiração. Por quê? Porque está blindando esse sistema que diz que critica. E muitas vezes nem faz essa discussão também. Fica lá numa crítica abstrata, vai no século XIX, o capitalismo, o imperialismo, porque a acumulação do capital. Fica nessa bobagem toda, que no final das contas não fala sobre os temas de hoje. É importante saber, mas é importante usar de forma a contextualizar as coisas, para entender quais são as entidades que hoje pioram a nossa vida e quais são as propostas do século XXI, não do século XIX. Quarto ponto, o artigo fala sobre redução do consumo de carne e de açúcar. Sempre repetindo, tá? Olha de quem está vindo essa proposta. O artigo fala sobre redução de carne do consumo de carne e de açúcar e sobre evitar desperdícios. Isso vindo dos principais produtores de porcarias que as pessoas comem. Então uma parte considerável dos alimentos do mundo vão para produzir produtos de péssima qualidade, que pioram a vida das pessoas. Piorando a vida das pessoas, aí tem o consumo de remédios também. Então tu cria o problema e cria o remédio para o problema. E as ações das corporações alimentares e das corporações farmacêuticas estão na mão dos mesmos gestores de ativos, eles são donos de quase tudo.
Então eles produzem um problema, apresentam a solução, te mantêm drogado com remédios e remédios e remédios. Então eles produzem o estresse, produzem o remédio anti-estresse, produzem a doença cardíaca, vendem remédio para doença cardíaca, produzem os venenos que produzem várias doenças nas pessoas, aí produzem o remédio que... Então os caras produzem problemas e produzem falsas soluções para os problemas que criam. E esses caras estão falando sobre melhorar a saúde alimentar das pessoas e sobre evitar desperdícios. Estão preocupados com a fome no mundo e eu tenho que acreditar nessa coisa toda? Quinto ponto. Vindo de quem vem, essa conversa mascara uma proposta de racionamento de comida. Eu tenho falado aqui no canal que a proposta é ração. É tu conseguir propor um sistema de ração para as pessoas. Então tu cria um sistema no qual as pessoas ficam sob controle, então elas poderiam se revoltar se vissem a verdade, mas não enxergam. Aí para tu garantir que as pessoas não se revoltam, cria um sistema de ração. Por isso que a gente vê esses mesmos setores falando sobre renda universal, porque eles querem evitar a explosão de uma revolta generalizada, é por isso que eles falam de renda universal. Vindo de quem vem, a gente tem que desconfiar. Não que eu não sou contra a renda universal de garantir um mínimo para uma pessoa sobreviver, mas eu prefiro que se criem condições produtivas para que todo mundo esteja plenamente inserido no sistema produtivo, para que possa produzir e ganhar dinheiro a partir da sua própria força de trabalho. Agora, quando a gente vê esses caras falando sobre substituir humanos por robôs e o ser humano e todo mundo ter uma renda universal, a gente precisa desconfiar. Isso aí é um paraíso para quem... Eles estão propondo um paraíso vindo de quem vem? A gente tem que desconfiar. Faz tempo que a gente está discutindo aqui no canal sobre esses caras quererem propor ração humana. E olha que já teve político brasileiro que propôs ração humana, né? Dar ração para a pessoa. Sexto ponto, feito a partir de resto de comida, né? Era ração literalmente, tá? Sexto ponto, lembremos que as moedas digitais abrem possibilidade para o dinheiro programável. Aí tem aquela coisa, tu só pode gastar na comida ambiental e tu só pode gastar na comida que é saudável, entre aspas, né? Porque logicamente a comida produzida por essas corporações será comida saudável e as outras não serão. O que a gente pode inferir a partir daí? Que está se criando um sistema de controle e vigilância e que de onde vem o teu dinheiro e para onde vai ser uma questão decidida não por todo mundo, mas por alguns poucos agentes aí. Tu vai tentar gastar o teu dinheiro digital em uma certa empresa e o sistema não vai aceitar. Este é o problema das moedas digitais. Esse é o principal problema das moedas digitais. Tu cria um sistema que tu pode deletar empresas e deletar pessoas que usam dinheiro com facilidade. Então só está cadastrado nesse sistema tais empresas que são eticamente ambientais e são eticamente produtoras de alimentos saudáveis. Então o resto das empresas não pode fazer parte disso. É para isso que serve a agenda da governança social e ambiental. É para criar um sistema de estrangulamento de setores econômicos. Só as empresas cadastradas neste sistema poderão receber dinheiro. É assim que vai ser feito o controle total da economia global. É dessa maneira que vai ser feito, pelo menos na bolha ocidental. Como vai ser a coisa no mundo eurasiático, a gente ainda está discutindo, mas eu sei que no mundo ocidental o projeto é esse. É criar um discurso ético para poder bloquear empresas, para aumentar o monopólio daquelas empresas que estão usando falsamente esse discurso ético ambiental, ligado à saúde, ligado à inclusão, e mulheres, e negros, e trans, e esses caras estão preocupados com todo mundo, né? Quanto mais a gente vê o tempo passar, mais a gente vê esse discurso bonito, integrador de minorias, e as maiorias, no geral, estão cada vez mais excluídas do processo. E nas maiorias tem negro, mulher, trans, então os caras excluem todo mundo e dizem que incluem. Eles pegam um negro, uma mulher, um trans e assim por diante, colocam num cargo de destaque e dizem incluímos todo mundo. O papel dessa política de representatividade é fazer de conta que as pessoas realmente estão participando do processo. É tu cooptar pessoas para fazer um tipo de política demagógica. Então o cara coloca lá 2 cataventos, 3 painéis solares, uma trans, um negro e uma mulher e pode fazer qualquer atrocidade contra o resto da humanidade e da natureza que não tem problema nenhum. Isso é a agenda da governança social, é justamente isso. Dito isso, vou parando por aqui. Gostou da análise, gostou do canal, quer saber como apoiar esse canal independente? Todas as formas de apoio estão na descrição aqui embaixo. Agradeço a todos que apoiam e mantêm esse trabalho diário funcionando. Se não fosse o apoio financeiro de vocês, esse trabalho não poderia acontecer diariamente. Tu pode ajudar pelo Apoia-se, por boleto ou por cartão. O link está na descrição aqui embaixo. É www.apoia.se/verdade concreta. O link está certinho aqui na descrição. Ou pode ajudar pelo Pix, a chave Pix está na descrição aqui embaixo também.
é pixverdadeconcreta@gmail.com, pixverdadeconcreta@gmail.com, é uma chave de e-mail, sempre com o valor que vocês quiserem, é uma ajuda solidária, tá? Não tem nenhum valor estabelecido. Dito isso, vou parando por aqui e tchau para vocês.